Em agosto desse ano, 2019, foi instalada no Congresso a CPMI das Fake News e está sendo discutida agora em setembro a CPI da Lava Toga no Senado Federal. Mas você sabe o que são essas comissões de inquérito e quais são os poderes dela? Vamos discutir agora no Direito à Cafeína. A CPMI é a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. É uma comissão que é formada por membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, na proporção de 15 e 15, além dos seus suplentes. Neste caso, a das fake news, que eu comentei no início do vídeo, nós temos a investigação de disseminação de notícias falsas e cyberbullying contra candidatos, governantes, deputados, senadores e pessoas da mídia que aconteceram principalmente nas eleições de 2018. Já a CPI é uma comissão parlamentar de inquérito que só ocorre em uma das casas do Congresso, ou na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal. E aí ela também vai investigar alguma situação concreta. No caso que se discute a CPI da Lava Toga, que ainda está em debate se vai ou não ser instalada, haveria investigação daquele inquérito que corre no STF, por determinação do Dias Toffoli, a respeito das fake news e de ataques contra a própria corte. Para que você instale qualquer uma dessas CPIs, você tem que ter a assinatura de 1/3 dos membros daquela casa. No caso do Senado, por exemplo, seriam 27 dos 81 senadores. E uma vez que seja instalada uma comissão dessas, vai haver a nomeação do presidente e vai haver também a distribuição de cadeiras, tentando ali respeitar a proporcionalidade dos partidos e das bancadas dentro daquela casa. A CPI está prevista no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal. Segundo este artigo da Constituição Federal, a CPI terá poderes de investigação próprios da autoridade judicial, deverá investigar um fato determinado por tempo certo. Isso quer dizer que eu não posso instalar uma CPI, por exemplo, para tratar de atos do Poder Judiciário. Eu tenho que apontar qual teria sido provavelmente o crime ou o crime de responsabilidade que teria sido praticado por alguém do Judiciário. Além do mais, essa CPI não pode ser eterna, ela tem que ter um prazo estabelecido. Por exemplo, a CPMI das fake news, ela tem um prazo estabelecido de 180 dias a partir da sua instalação. E quando houver a conclusão da CPI ou da CPMI, será feito um relatório com tudo o que foi discutido e esse relatório será encaminhado ao Ministério Público, que tomará as devidas medidas. Ele poderá oferecer uma denúncia contra aqueles que foram investigados, ele poderá propor uma ação civil de improbidade administrativa, poderá, de repente, ali representar pela perda do cargo, sendo que aquela própria casa ou Congresso ou Senado pode verificar que houve uma quebra de decoro ou outro ato ilícito e também determinar, além de fazer esse relatório, a perda de mandato na comissão de ética daquela casa. Segundo a maioria da doutrina e a jurisprudência, a CPI e a CPMI têm certos poderes interessantes de investigação. Primeiro, ela pode requisitar a presença de testemunhas e fará a condução coercitiva caso seja necessário. Condução coercitiva é aquilo da polícia aí trazer a pessoa para poder depor, sendo que essas testemunhas são obrigadas a dizer a verdade sob pena de incidirem no crime de falso testemunho. Eu também poderei intimar eventuais investigados para depor, sendo que, nesse caso, eles têm que ter o direito ao silêncio preservado. A CPI também pode determinar a quebra de dados bancários, fiscais, até dados de internet e dados telefônicos, ou seja, verificar lá sua conta telefônica, registro de ligações. Mas cuidado, ela não pode determinar interceptação telefônica, que é escutar as conversas. Eu só vou ver ali o extrato de quem ligou para quem. Ah, mas é muito estranho que fulano ligou para senador tal 40 vezes em uma semana.
Não necessariamente, de repente eles assistiram uma série bacana e estão querendo comentar, né, sei lá, acabaram de assistir The Boys, ou tem Maracutaia aí, mas infelizmente a gente não pode ouvir essa conversa, que quem pode determinar uma interceptação é apenas juiz. E ainda, a CPI pode requisitar documentos, inclusive sigilosos, ao Bacen, o Banco Central, e à CVI, a Comissão de Valores Imobiliários. Mas tem algumas coisas que a CPI não pode fazer. A primeira, eu já estabeleci, ela não pode determinar interceptações. Ela também não pode determinar busca e apreensão. Então, de repente, eu ir na casa de alguém pegar documentos ou pegar objetos. A CPI também não pode determinar prisão. Prisão aqui é preventiva, porque a prisão em flagrante, que é aquela que eu pego a pessoa no ato, tecnicamente qualquer pessoa pode, inclusive, né, um deputado ou senador numa CPI. Além disso, a CPI não pode determinar a apreensão de bens de alguém investigado, nem determinar o afastamento desse investigado do seu cargo ou da sua função pública. Existem algumas críticas quanto à CPI de que ela não seria tão técnica, né, tão ali eficiente quanto outras investigações, como aquelas que são conduzidas pela Polícia Judiciária, né, Polícia Civil e a Federal, ou aquelas conduzidas pelo Ministério Público. Há muitos que dizem que a CPI só seria ali palco de demonstração para o eleitorado ou até de pressão política. Nem que pesem essas críticas, nós já tivemos CPIs que tiveram algum fruto, como por exemplo a CPI dos Correios. E claro, nós tivemos CPIs que só serviram para bagunça, só serviram para baixaria, o negócio ali, né, pior do que sai de baixo. Né? Imagina ali Cassandra e Caco Antibes numa CPI, a gente já teve desse nível. Então, é meio a meio, né? Isso depende muito da qualidade de quem esteja ali. Então, deu para entender como é uma CPI. Esse conhecimento é importante para que a gente possa acompanhar tanto o desenvolvimento da CPMI das fake news, que já está instalada, quanto eventualmente a criação, a instalação da CPI da Lava Toga. Há dois pontos aqui importantes, justamente envolvendo essa última CPI. Há quem argumente que ela não poderia ser instalada porque estaria investigando fatos indeterminados, o que não é verdade, já que há ali uma alusão a um inquérito, a uma decisão específica. E também há quem diga que ela é inconstitucional, porque seria um poder trabalhando em cima do outro, o que também não é verdade, por causa do sistema de freios e contrapesos, né, da separação de poderes, em que um poder acaba ali interferindo um pouco em outro. Inclusive, que é um excelente tema para um próximo vídeo. É claro que eu não estou aqui dizendo que seria bom ou seria ruim a instalação dessa CPI, mas que é possível, e agora a gente sabe como ela funcionaria. E como sempre, link aqui para um livro de direito constitucional, a gente tem José Afonso, Gilmar Mendes, e ali eles tratam um pouco mais das CPIs, afinal é uma questão de direito constitucional. Nós também temos um link do livro de processo penal do Aurí Lopes Júnior, porque afinal também é investigação. E como sempre, contamos com a sua inscrição, caso você ainda não seja inscrito, e curta, compartilhe e principalmente comente aqui, né, casos que você já viu de CPIs antigas, casos que você acha que mereceriam a instalação de uma CPI, ou se você é a favor ou contra essa CPI da Lava Toga e essa CPMI das fake news. Então a gente fica por aqui em mais um Direito à Cafeína.